Olá pessoal, estamos aqui para dar continuidade a mais uma videoaula sobre entalhe em madeira. Eu hoje quero mostrar para vocês como que nós vamos pintar o nosso entalhe. Você já deve ter visto que nas duas últimas aulas nós trabalhamos nesse quadrinho, nessa plaquinha, desenho, diagramação, o corte, os tipos de ferramenta que a gente usou para entalhar esta plaquinha. Falei muito sobre acabamento, capricho. Isso é muito importante em qualquer obra de arte, porque não em qualquer trabalho. Então, hoje nós vamos pintar. Ela está entalhada, nós fizemos o melhor possível, né? Ficou esse rebaxe, as letras estão em alto relevo e nós já temos um entalhe pronto. Aí, após o entalhe, nós temos que fazer o quê? Temos que pintar. Não necessariamente, né? Teria gente que gostaria, porque poderia somente invernizar ou deixar assim. Não aconselho deixar assim porque a madeira escurece com o tempo. Poderia somente entalhar e invernizar somente. Mas eu gosto e aconselho a pintura, né? Nós vamos pintar nesta daqui um fundo preto. Eu gosto de colocar preto porque ele dá destaque ao relevo das letras, né? Então hoje vamos falar sobre essa pintura e como fazê-la, ok? Essa pintura é muitíssimo importante ao fazer. Por quê? Porque tá tão bonitinha, tá tão arrumadinha, tá tão bem acabadinha, lixada e tudo, e podemos borrar, podemos estragar a estética desse quadrinho na pintura. Então é importante que também nos utilizemos das ferramentas, né, e dos materiais próprios para essa pintura. E é sobre isso que eu estarei falando nesta videoaula. Videoaula essa que faz parte da Cultura na Rede, né, da Secultur, Secretaria Municipal de Cultura de Paranaguá. Foi a forma que a Secretaria achou de dar continuidade às oficinas presenciais que vinham acontecendo em Paranaguá. Devido à pandemia, as casas de cultura, as várias casas que nós temos aqui, onde eu ministrava o curso era na Biblioteca Municipal, Basílio Itiberê, né? Na Casa Basílio Itiberê, Biblioteca Municipal Mário Lobo, aonde está colocado o forno de cerâmica da Secretaria de Cultura. E justamente nosso espaço de oficinas era lá, tanto de entalhe quanto de cerâmica, porque eu ministro os cursos de cerâmica, e o forno está lá, e também o entalhe, né? Tínhamos a nossa estrutura, temos ainda, esperamos que breve possamos estar presencialmente trabalhando, né, nas oficinas presenciais, né, presencialmente nas oficinas presenciais, legal, e possamos estar juntos. Então, enquanto isso, eu vou fazendo o possível para passar as técnicas para vocês que estão aí em casa e que querem dar continuidade a essas oficinas, mesmo durante essa pandemia. Muita gente, né, está afastada do trabalho e está ficando mais em casa. Eu acho que é um momento muito propício para que nós possamos estar desenvolvendo a nossa arte ou até algum tipo de arte, né? Lembrando que a Secretaria Municipal de Cultura, ela fomenta, ela fornece ao público, ao cidadão paranaguara, em geral, são acho que mais de 20 oficinas de arte, né?
Então acessem lá a página da Secretaria de Cultura, Secultura, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, né? E acessem a página, vocês vão entrar no YouTube da Secretaria Cultura na Rede. Então, Cultura na Rede da Secultur tem vários oficineiros, vários professores de música, de dança, grafite, desenho, pintura. Então, uma gama de videoaulas que vocês podem estar assistindo naquele momento que sobrar aquele tempo para vocês. Não é a aula presencial, você tem que estar lá naquele dia, naquele horário para poder participar, né? Então a vantagem das videoaulas, ela se dá por conta disso. Você pode estar acessando no horário que mais lhe convém, em casa, no conforto da sua casa, do seu lar, no seu pequeno ateliê, no seu espaço que você trabalha. Você pode estar acessando essas oficinas. E todas essas oficinas deixam a possibilidade, tem a possibilidade de vocês, alunos, aqueles que aderiram a esse projeto, estarem em contato conosco, instrutores, professores, um dia por semana. Dentália em Madeira, gente, é na sexta-feira, das 8h30 às 10 horas da manhã, ok? Então vocês podem estar interagindo através do nosso grupo no WhatsApp e deixando perguntas, dúvidas, né? Esse grupo do WhatsApp é no número 91920981, né? Não necessariamente no dia, mas quando você está participando do grupo, também você pode estar deixando durante a semana, no horário que mais lhe convier, as perguntas, as dúvidas e até mesmo as experiências já praticadas por vocês, tá bom? Que daí na sexta-feira a gente vai estar conversando sobre isso. Eu vou estar respondendo essas perguntas, vou estar fortalecendo o conhecimento sobre entalhe em madeira. Muitas coisas podem ser feitas através do entalhe, e muitas madeiras, tipos de ferramenta, tudo isso eu já falei desde a aula 1, nós estamos hoje agora aqui na 14ª aula, e essas aulas são de 25 minutos, né? Para que não fique tão maçante para vocês, mais 25 minutos eu acho que é possível que vocês possam estar assistindo e se interessando. Se houver um acompanhamento desde a primeira aula, eu aconselho vocês, mesmo quem não assistiu, pegue lá desde a primeira aula até agora. Vocês vão ver que eu procuro fazer um desenvolvimento gradual em cima das técnicas do entalhe em madeira. Eu já falei de formãos, das ferramentas que são os formãos, eu já falei da afiação, da importância de manter essas ferramentas bem afiadas, eu já falei dos tipos de madeira que são possíveis, que são melhores, por assim dizer, para o entalhe em madeira. E já falei de lixamento, das lixas que nós podemos utilizar, então é sobre isso que a gente vem tentando passar para vocês. Apesar do entalhe em madeira, tem que ser uma oficina. A teoria ajuda muito sim para aquele que está interessado, mas o presencial, o fazer, a oficina, estar ali junto aos colegas, junto aos interessados, ele é muito gratificante, porque você se sente no comprometimento de realizar um trabalho. E ali você tira dúvidas, e ali enquanto está desenvolvendo o teu trabalho, você pode estar fazendo perguntas também. Mas, porém, né, como digo, devido à pandemia, o afastamento social, a gente está agora em casa, eu estou aqui no meu ateliê, infelizmente não estou recebendo ninguém, não recebo clientes e tal. A gente faz isso tudo pela questão remota, pela questão da internet, né? E estamos aí nos esforçando e aprendendo mais também sobre a internet.
Então eu quero falar isso hoje para vocês, sobre a pintura. Vamos pintar essa placa. Já falei sobre vernizes também, né? Podemos estar falando no final dessa aqui, como que eu vou envernizar ela, qual é o verniz que eu vou usar, ela vai ficar no tempo, ela vai ficar dentro da casa, ela vai ficar protegida. Então tudo isso leva em conta essas nuances que são importantes e que eu procuro da melhor forma estar passando para você que está aí assistindo os vídeos e querendo aprender um pouco mais sobre o entalhe em madeira, ok? Temos a plaquinha, temos o quadrinho, o que nós vamos precisar? Pincéis, né? Aqui, como a placa é pequena, eu tenho pincéis pequenos. É importante, quando for se fazer um quadrinho pequeno desses, que você tenha um pincel zerinho, o 00, né? Dá pra ver aí? É o pincel zerinho, gente, né? E tem os mais finos, esse meu aqui tá meio, né, esgaçadinho, mas ele se presta bem. Olha, esse aqui é um zerinho, gasto. Ah, parece que não tem ponta? Tem sim, para mim ele é muito importante, porque aquele pinguinho que eu tenho que dar num cantinho, ele me serve, já está gasto. E esses outros aqui, número 1, número 2, não precisam ser pincéis caros, né? O zerinho, gente, ele tem da Condor, ele tem dessa outra marca, do marronzinho aqui, eles são um pouquinho mais caras, mas eles têm uma durabilidade enorme, né? É necessário. Para quem gosta de pintar, isso quem pinta a tela sabe, é necessário ter um pincel zerinho. Zerinho, esse bem fininho, que você vai conseguir entrar nessas aqui sem manchar, sem subir a parte de cima da letra aqui, ó. A gente não vai pintar isso aqui, a gente só vai pintar o fundo da placa, né? Então o zerinho é muito importante para não deixar subir essa tinta, tá bom? Então nós precisamos de pincéis, não muitos, né? Para as partes maiores a gente vai usar um pincel maior, ó. Esses dois aqui para mim já são o suficiente para que eu possa estar pintando esta plaquinha, tá bom? Pincéis. E depois nós vamos com as tintas. Poxa, professor, mas quais são as tintas? Gente, as tintas indicadas para pintura de madeira são as tintas à base d'água, tintas PVA, né? Ela serve para madeira, MDF, serve para papel, cerâmica, isopor, gesso, tal. São as tintas à base d'água, são as tintas chamadas tintas PVA, né? Tintas para artesanato. Nós temos aqui, ó, essa aqui, tinta fosca para artesanato. Isso você encontra nas lojas aqui, essa da Acrylex, claro. Acrylex sempre com a qualidade melhor de tinta, né? Olha a propaganda aí da Acrylex. Vai que eles me mandam lá um kit de tubo de tintas, né? Mentira, brincadeira, gente, eles não vão fazer isso. Mas não tem problema eu estar fazendo aqui, tá, gente? Porque esse é um vídeo pessoal e é um vídeo mais caseiro, assim, e eu indico sim, a tinta Acrylex é melhor, essa aqui, a Corfix também é boa, né? Mas é aquela questão, você sabe que as mais antigas, mais conhecidas, os nomes mais, geralmente são as melhores, né? Então aqui nós vamos encontrar várias cores, ó. Tem aqui minha caixinha de tinta, né? Tinta amarela, tinta... Eu costumo, ó, tem os grandes, eu compro os vidros grandes porque eu não uso muita tinta, né? Eu não sou lá muito de tinta, eu sou mais do verniz, da valorização da fibra da madeira. Então, eu uso pouca tinta, eu costumo comprar desses vidrinhos pequenos que eles rendem e muito, né? Então, tudo bem. Tinta acrílica? Ok. E para esse fundo aqui, né? Eu vou pintar de preto. Você pode pintar de qualquer cor. O gosto é teu, né? Aí é uma criatividade tua, uma identidade do teu trabalho. Eu, particularmente, tenho uma característica nos meus quadrinhos. Essas curvinhas, eu posso explicar para vocês por que dessas curvinhas. Primeiro, que eu acho que dá um charme a mais no trabalho. E segundo, que eu poupo espaço de entalhe. Se eu levasse esse risco, essa moldura na reta lá, ó, na reta aqui,
pode ver que me sobraria coisa e ela não ficaria tão interessante com essa, eu gosto desse movimento. A curva, se você sabe, ela dá movimento no trabalho, né? A curva, a onda, né? Dá movimento, esse trabalho fica com movimento, certo? Então o que eu vou usar? A PVA preta, porque eu gosto de tinta preta, né? Vou usar preta. Só que daí vocês podem me perguntar, vou retirar aqui para ficar mais fácil. Mas no estado que ela tá, ela vem assim. Não, gente, eu aconselho para pintura na madeira, como a madeira tem poros e ela absorve mais a tinta, eu aconselho vocês diluírem, né? Sei lá, 20% de água, 30% de água e deixar ela mais líquida. Você ter uma tinta que a gente chama nas pinturas de aguada, né? A aguada ela é mais líquida, mas porém não colocar tanta água que ela perca a consistência dela e quando secar na madeira, que como eu falei ela absorve muito, fique transparente. Não é isso que a gente quer. Eu quero que ela cubra e fique preta, né? Então tem um ponto que vocês vão achar. Eu não costumo colocar aqui no vidro, eu costumo colocar do vidro para outro vidro. Eu tenho a tinta preparada aqui, líquida, no ponto que eu Marcos, gosto, né? Não tão aguada que ela vai puxar e vai manchar a borda da sua letra aqui, vai subir, e não tão grossa que ela não se espalhe, né? Isso só a gente ir fazendo pequenos testes, né? Colocando tinta. Outra coisa que eu costumo usar muito para fazer a tinta preta, e era lá no começo, eu gostava mais, fazia até meio litro de tinta. Você comprar aquelas bisnagas, né? Que são tingidoras de tinta xadrez. A melhor que tem é xadrez, né? Tem da Souvenir também, tem as outras lá. Mas comprar aquelas vinagras, aquilo ali é uma cor concentrada, é uma tinta concentrada. E eu utilizava essa tinta num vidro, né? Pequeno, numa quantidade também é difícil de acertar, mas isso a gente vai fazendo teste. Quanto por cento eu preciso? Eu quero negra, preta. Se você deixar muito preta, ela depois passa o dedo, ela sai. Então tem um meio termo, como tudo, né? E eu sempre fiz a minha própria tinta. Seria um tanto de água, vamos dizer, aqui colocaria uma bisnaga, meia bisnaga de tubinho de tinta xadrez. E digamos uma bisnaga e meia de água. E depois acrescentar cola branca, né? Tipo cola tenaz. Não necessariamente, a ideal é aquela também a base de PVA, que você faz uma tinta que nada mais é que uma tinta PVA, né? A cola é a base de PVA, e a tinta ficaria. E aquilo eu fazia muita tinta, porque quando eu fazia muita placa, muito trabalho, eu estava pintando diariamente, então eu utilizava muito a tinta. E é uma forma de fazer. Então, bisnaga xadrez, cola PVA da boa, né? Cascorex é uma ótima cola. Eu vou dando as dicas das marcas aí, né? Vai que cola, que nem tô dizendo. A Cascorex me manda um fardo de cola aí que a gente utiliza em tantas coisas dentro do artesanato, né mesmo? E água, né? Água, a bisnaga líquida do xadrez, corante concentrado, faço a tinta, porque eu costumo usar. Raramente eu pintei, gente, de outra cor aqui, a não ser do pedido do cliente. Então, essa tinta tem... Outro dia eu fui balançar isso aqui, gente, numa tinta, num vídeo aí, voou tinta na minha roupa, estraguei uma camisa e tudo. Então, hoje em dia eu tenho mais cuidado, bem fechadinho o vidro para eu homogeneizar, né, deixar essa tinta. Aí eu tenho que ver, como faz dias que eu não uso ela, se ela tá na consistência, ó. Eu costumo colocar na tampinha mesmo.
Tem gente que é mais caprichosa, não é questão de capricho, gente, que daí eu não coloco tanta coisa na minha mesa e não faço confusão, porque na hora da tinta a gente faz uma confusão enorme, né? O vidro também eu costumo deixar aqui do lado porque me conheço, eu sou meio estabanado e acabo batendo, virando. Imagina um vidro de tinta, tá quase cheio aquele vidro ali, virando na minha mesa, que confusão que não é, né? Quando que não vira na tampinha. Então eu coloquei aqui na tampinha um pouquinho, ó, um pouquinho, vocês estão vendo. E ela está líquida no ponto que eu quero. Para pintar, eu aconselho, olha, o pincel aqui para não subir nessa borda. Dá para ver? Eu não quero que suba na borda, eu quero que ele venha até o limite da borda. Então eu pego desse lado. Para pintar aqui, eu viro. Ó, é uma técnica minha para não correr riscos, gente. Não correr riscos. Ali, vou pintar igual. Então molha-se a pontinha do pincel, né? Aí você vai fazer, olha, vai de longe e depois aproxima. Vai de longe e depois... Gente, pintar a plaquinha não é que nem pintar uma tela, não, viu? Você tem que ir agregando a tinta. Ó, dá pra ver a borda? Ó, eu não quero que suba na borda. E mesmo assim ela sobe. Depois você corrige com um pouquinho com a lixadinha. Eu costumo fazer com o próprio formão, né? Onde ela deu uma borradinha, fatalmente ela borra. O pincel tem que estar bacana, ó. Esse pincel aqui, como eu mostrei para vocês, é o meu zerinho, mas eu acho que eu deixei ele mal guardado, né? Ficou no vidro, ficou na água ali algum tempo. Eu tenho água aqui, ó. Claro que para pintura, você sabe, a gente tem que ter um copinho d'água, né? Para estar lavando o pincel, não deixar ele... Então, aqui eu faço o que eu chamo de recorte, né? Tô pintando sempre olhando, ó, sempre observando a minha borda. Dá para ver ali? Ele tá pintado, eu quero pintar o fundo, não a borda. Então eu vou fazendo tipo o que eu chamo de recorte, separando. Aquilo que eu falo, gente. Ó, virei, por quê? Porque eu não quero borrar. Eu não quero borrar a minha letra. E aí eu faço com mais cuidado, né? Mas sempre que acontece, sempre pode acontecer, gente, alguma borradinha, borrar a tinta. Então, isso é daqui, as partes mais delicadas com o pincel zerinho. Nessa parte de cima aqui, eu devo até estar utilizando, desculpa gente, aí esse chiado aí, acredito que é o meu vizinho aqui do lado que está utilizando uma ferramenta lá na casa dele, né? Mas espero não ter atrapalhado, espero que esteja audível para vocês pelo menos. Desculpe aí, vídeo artesanal, vídeo caseiro, é isso mesmo. Eu peguei esse pincel aqui número 2 porque aqui eu tenho espaço maior, ó. Observem aqui que eu tenho espaço maior. Aí eu consigo espalhar, levar mais tinta para minha plaquinha, para o meu quadrinho. Então esta é a forma, com cuidado, ó. Sempre o pincel virado. Se você fizer aqui, você vai acabar borrando e manchando a moldura. E não é o que a gente quer. A gente quer que ele fique com bom acabamento, por mais que esteja sendo feito meio com pressa aqui, né, gente? A gente quer que ele fique o melhor possível. Porque eu tenho uma frase que diz que a verdadeira obra de arte, ou seja, num simples artesanato, num entalhe, ela não pode descuidar dos detalhes, gente. Aquilo que eu falei, se nós não tivermos cuidado, a gente pode estragar todo o trabalho de entalhe. Eu já vi isso acontecer.
com a pintura muito mal feita. Você entalhou certinho, deu o acabamento e na hora da pintura você se atrapalhou e acabou borrando tuas letras, né? Então isso aqui, ó, é levar pouquinha tinta, por isso que eu falei na tampinha, né? Você leva pouquinha tinta e vem espalhando, ó. Ela vai ficando molhada, você vai deixando, não precisa esticar muito, porque como a madeira absorve, ela pode ficar a tinta transparente aparecendo na madeira lá, não é o que a gente quer. Para aparecer as fibras da madeira é outra técnica que eu já expliquei, outra tinta que eu já expliquei em outro vídeo. Tá bom, pessoal? Então é isso aqui, ó. Já estou dividindo, olha só. Já temos. Aí aqui, como eu usei esse pincel maior, nos meios eu costumo primeiro fazer os recortes, que é com zerinho, que é para próximo das letras. Depois, que nem pintor letrista faz isso, faz os recortes e depois preenche com um pincel maior, preenche aqueles espaços sem perigo de borrar e de pintar suas letras. Ok, pessoal? Era essa dica de pintura que eu tinha. Na próxima eu vou mostrar para vocês ela pintadinha, vou continuar aqui, mas o nosso tempo de gravação de videoaula acabou, né? Não vou ficar aí até vocês terem paciência que eu terminar de pintar. Então eu pinto e depois eu mostro para vocês como é que ficou. Falou, pessoal? Obrigado aí, participam, né? Se inscrevam lá no canal da Cultura na Rede, Secretaria Municipal de Cultura. Aí vocês vão estar vendo todos os vídeos de todos os instrutores de artes, professores de arte, música, pintura, artesanato e tal. Tá tudo lá. Inscrevam-se, YouTube da Sepultura. Falou, pessoal? Um abraço.